O caso que está sendo mais comentado nessa última semana na internet é sobre o submarino que sumiu numa expedição até o Titanic. Então eu resolvi fazer um dossiê aqui com tudo que eu sei a respeito do Titanic, juntando com as informações que a gente tem a respeito desse acontecimento aí, desse submarino que sumiu. Basicamente, o resumo dessa história é que 5 bilionários não estavam fazendo nada, pelo visto, né? E tiveram a ideia de ir lá visitar o Titanic a 4.000 metros de profundidade num submarino meio questionável. Acontece que esse submarino perdeu sinal aproximadamente em 3.200 metros de profundidade, quase chegando no Titanic. Uma das coisas mais interessantes é que o submarino desaparecido não tinha GPS, e ele era controlado por um controle de videogame que pode ser comprado aí por $30 na internet. E ele usava um dos balão-télites do Elon Musk aí para manter comunicação com a superfície. Todos os tripulantes, que eram 4, mais o piloto, eles assinaram um termo de risco antes de embarcarem. O interessante também é que cada pessoa pagou a bagatela de mais de R$1 milhão aí, convertendo na moeda do Brasil, para ter essa experiência. Alguns especialistas acreditam que onde o submarino se encontra, né, ele possa estar aí a 3.800 metros de profundidade, o que seria equivalente ao Monte Fuji. E eles dizem que nesse local a água é mais densa, mais fria e totalmente escura. Algumas equipes de busca captaram sinais de sonar e encontraram um objeto retangular branco na água, segundo o governo dos Estados Unidos. Na quarta-feira foram ouvidos ruídos, foram captados ruídos na área onde o submarino desapareceu. Isso a guarda costeira que disse, e numa entrevista coletiva, um dos coordenadores da operação de buscas afirmou que a ação é incrivelmente complexa e que autoridades ainda não acharam nada na área dos ruídos captados por sonda de avião canadense. Um dos fatos interessantes é que Wendy Rush, esposa do Stockton Rush, que pilotava o submarino que desapareceu, é descendente de 2 passageiros que morreram no naufrágio do Titanic em 1912. Depois de 4 dias de desaparecimento, aí as autoridades deram como falecidas as pessoas porque o oxigênio já teria acabado nessa etapa. Eles ainda mandaram um robô controlado remotamente para tentar achar alguma coisa do submarino. E pouco tempo depois eles encontraram alguns destroços aí, que eram a tampa traseira e a estrutura de pouso do submarino desaparecido. A Guarda Costeira dos Estados Unidos afirmou que os destroços confirmam uma implosão do submarino, devido à pressão que o mesmo estava no fundo do oceano. Esses destroços foram encontrados a 500 metros do Titanic. Daí esse acidente aconteceu e muita gente está questionando aqui, levantando muitas hipóteses, de que esses bilionários que estavam dentro do submarino tinham dívidas estratosféricas e que eles podem ter forjado aí a morte deles, Algumas pessoas estavam até comparando com o filme Contato, que tem o mesmo plot, onde 4 bilionários eles forjam a morte, só que para ir morar numa base espacial, Aqui no caso seriam para eles se livrarem das dívidas e morar com identidade diferente em outro lugar, De qualquer forma, essa história é muito esquisita, para dizer o mínimo. Mas se tratando do Titanic, tem muita coisa que muita gente não sabe a respeito daquele acidente. E uma das coisas que você provavelmente não sabia é que o acidente pode ter sido orquestrado para eliminar os rivais poderosos e ricos do JP Morgan, um dos proprietários aí do Titanic. Mas qual seria a razão? Qual seria o propósito? Bom, senta que lá vem história. JP Morgan, um dos mais impiedosos financistas da época, era um forte defensor do desenvolvimento de uma organização que ainda não havia sido criada, o Federal Reserve. Ele acreditava que o Federal Reserve não era apenas uma boa ideia, mas uma ideia necessária. Ele e seu banco tiveram de organizar e supervisionar pessoalmente os resgates de muitos bancos e empresas menores, usando sua influência para convencer os outros a seguir seus planos.
Ele acreditava que um sistema de banco central aliviaria o estresse dos grandes bancos que estavam à mercê das corridas bancárias causadas por bancos menores e pelas forças do mercado. O JP Morgan queria uma versão privada do Federal Reserve, em oposição a um Federal Reserve controlado pelo governo, que estava sendo proposto na época pelos progressistas em Washington. Somente profissionais e banqueiros especializados deveriam estar no comando do Banco Central, e não burocratas do governo, pensava o Morgan. Ele era a favor dessa ideia do Federal Reserve ser privado e ele era um defensor veemente dessa opção. Outros membros ricos e influentes da sociedade se opuseram ao desenvolvimento do Fed em oposição a JP Morgan. 3 dessas pessoas eram Jacob Astor, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus. Isidor Straus era coproprietário da loja de departamentos Macy's com seu irmão Nathan. Jacob Astor IV era a 4ª geração de Astors ricos que negociavam no setor imobiliário, entre outros negócios nos Estados Unidos. Jacob Astor era a pessoa mais rica do Titanic quando ele afundou e era, em relação ao PIB, um dos homens mais ricos da história. Esses homens e muitos outros se opuseram ao desenvolvimento do Federal Reserve, achando que esse sistema daria muito poder aos banqueiros. Na opinião deles, os banqueiros, incluindo JP Morgan e a família Rockefeller, já tinham poder demais e não queriam dar mais ainda poder a eles. E o Federal Reserve faria exatamente isso. Ter rivais ricos nos negócios e personalidades fortes com pontos de vista divergentes não é incomum no mundo das finanças. No entanto, só esse fato isolado de existirem essas divergências não é suficiente para implicar que o afundamento do Titanic foi planejado e coordenado por JP Morgan. Agora vem alguns fatos curiosos. Embora JP Morgan estivesse programado para estar no Titanic em sua viagem inaugural, ele cancelou de uma hora para outra sua viagem no último minuto. Por que será que ele não participou dessa viagem importante e grandiosa? Supostamente, dizem que ele estava doente. Embora o motivo do cancelamento de sua viagem tenha sido uma doença, foi relatado que Morgan foi visto poucos dias depois com sua parceira fazendo compras de artigos de luxo na Europa. De acordo com todos os relatos, ele parecia estar bem de saúde e era o mesmo de sempre enquanto fazia compras. Como você pode imaginar, com toda a algazarra do Titanic, essa teria sido uma ótima oportunidade para divulgar seu rosto e promover suas ideias e planos. A grande viagem do Titanic era o maior evento social da classe alta e era uma chance que ninguém perderia por nada. Será que um empresário do calibre do JP Morgan evitaria uma oportunidade tão potencialmente benéfica por estar se sentindo mal? Morgan era um grande colecionador e conhecedor de arte, e ele apreciava e valorizava belas obras de arte. Um fato curioso é que poucas horas antes da partida do Titanic, foi relatado que ele retirou várias estátuas de bronze que lhe pertenciam, que estavam a bordo. Uma atitude muito suspeita, já que o destino do Titanic era Nova York, onde Morgan morava na época. Será que as estátuas não poderiam ser entregues assim que chegassem? Certamente seria a coisa mais barata e prática de se fazer. Independentemente disso, as estátuas e as valiosas obras de arte foram retiradas do navio horas antes de sua partida programada. Será que JP Morgan sabia de algo que os outros não sabiam? O querido amigo de Morgan, Milton Hershey, também cancelou sua reserva no Titanic. Em vez disso, ele retornou a Nova York, no América, em 7 de abril. Milton Hershey construiu o império do chocolate Hershey's, conhecido mundialmente até hoje. Mas se isso implica que JP Morgan sabia de alguma forma sobre o destino do Titanic, onde será que ele obteve essa informação? A empresa que construiu e operou o Titanic se chama White Star Line. Essa empresa era de propriedade de uma empresa fiduciária chamada International Mercantile and Marine Company, mais conhecida como IMM. Esse fundo foi organizado e financiado por JP Morgan. Todo o projeto foi criado como uma forma de controlar melhor o setor de transporte marítimo e seus concorrentes. Por ser o financiador e organizador desse fundo, JP Morgan era, na verdade,
proprietário não apenas da IMM, mas também da White Star Lines, proprietária do Titanic. Daí, portanto, indiretamente, JP Morgan era de fato o proprietário do Titanic. Agora vamos para alguns fatos. O Titanic era um navio enorme, imenso. De fato, era um dos maiores navios já construídos na época. Ele tinha quase 270 metros de comprimento e 28 metros de largura no seu ponto mais largo. Portanto, você pode imaginar que um navio desse tamanho e dessa complexidade precisaria de uma inspeção completa para garantir que estivesse em boas condições para sua viagem inaugural. Normalmente, uma inspeção nesse navio levaria de 2 a 3 dias. Isso daria tempo suficiente para inspecionar todos os componentes e sistemas necessários. Considerando que as pessoas mais ricas e influentes do planeta estariam nesse navio, as inspeções deveriam ser ainda mais minuciosas e levar mais tempo ainda. No entanto, o que é estranho é que no dia da inspeção do Titanic em Belfast, Irlanda, foram necessárias apenas algumas horas para inspecionar o navio todo. Há relatos de que os inspetores nem sequer foram ver o motor antes de dar ao Titanic um sinal oficial de positivo. Qualquer navio que navegue pelos mares precisa de seguro, especialmente quando se considera o custo de construção de uma embarcação gigantesca como o Titanic. Com certeza, os proprietários gostariam de ter seu investimento protegido. Curiosamente, quando se trata do Titanic, parece que o seguro foi aumentado apenas 15 dias antes da partida para Nova York. O Titanic custou 200 milhões de dólares para ser construído. Isso no dinheiro de hoje. Esse é um preço muito alto. O seguro foi aumentado para incluir a perda total do navio, e os proprietários foram segurados pelo preço de 5 milhões de dólares. Além de estarem segurados pela perda total do navio, os proprietários também receberam um cheque de 5 milhões apenas 30 dias após o Titanic ter afundado, enquanto que os sobreviventes que processaram a linha White Star levaram 4 anos para ganhar o processo no tribunal. O acordo final foi de 665 mil dólares. Isso equivale a cerca de 430 dólares por cada vida perdida. Outro fato inusitado são os botes salva-vidas. Por lei, é exigido que navios do porte do Titanic tenham capacidade para 1.060 passageiros em botes salva-vidas. E embora o Titanic devesse ter 32 botes salva-vidas, ele tinha apenas 20, porque eles achavam que o convés ficaria muito confuso com mais botes salva-vidas. Com uma capacidade máxima de 3.547 passageiros, o Titanic precisaria de mais do que o dobro de número de botes salva-vidas que tinha no convés na noite que ele afundou no Atlântico. Com apenas 2.208 passageiros, o navio tinha mais de 1.000 pessoas a menos do que sua capacidade máxima. Além disso, os tripulantes não estavam bem treinados no uso dos botes salva-vidas ou nos mecanismos que os baixavam na água. E mais, muitos desses botes saíram apenas parcialmente cheios, deixando muitos outros morrerem no naufrágio. A falta de botes salva-vidas foi um erro ou decisão consciente? É coincidência o fato de os tripulantes não terem sido treinados para usar os mecanismos que deveriam ser usados em uma emergência? Como é possível que um navio dito inafundável seja afundado em sua viagem de estreia? Como é possível que o engenheiro que considerou o navio inafundável, que estava no navio, mesmo depois de saber dos danos, tenha presumido que o navio estaria bem? Talvez porque ele soubesse que uma simples colisão com um iceberg não é suficiente para afundar o navio que ele projetou. Será que alguma outra coisa tornou o navio mais vulnerável do que eles esperavam inicialmente? Se isso fosse verdade e o navio não estivesse em ordem, a conclusão lógica é que isso seria relatado às autoridades competentes e resolvido antes da partida. Embora isso pareça ser o curso normal de ação, não foi isso que aconteceu no RMS Titanic. O que poderia enfraquecer uma embarcação tão grande, tornando-a mais vulnerável ao perigo de forças externas, foi relatado que um incêndio de carvão fora de controle estava ocorrendo há dias. Incêndios de carvão em brasa não eram particularmente raros em navios a vapor de grande porte, mas esse incêndio
aparentemente foi suficiente para fazer com que muitos dos trabalhadores das máquinas pedissem demissão. Mais da metade dos que trabalhavam nos porões de carvão se demitiram antes de o Titanic deixar o porto. Isso aconteceu no meio de uma escassez de carvão, e não havia muito trabalho para os homens que se demitiram. Esses homens sabiam disso e, mesmo assim, preferiram se demitir a embarcar no Titanic. O que eles sabiam que os outros passageiros não sabiam? A pergunta então é: se existe um incêndio no carvão, como resolver esse problema? A solução típica era carregar o máximo possível de carvão no motor para queimar o excesso de material antes que ele pudesse pegar fogo. Será que isso poderia explicar a velocidade com que o Titanic estava navegando durante a noite em águas infestadas de icebergs? É bem sabido que o lado atingido pelo iceberg era o mesmo lado dos porões de carvão. Será que um incêndio violento enfraqueceu o casco, permitindo com que o iceberg atravessasse o navio? Ou talvez a água que entrou no fogo tenha causado uma explosão? O capitão Edward Smith foi um dos capitães mais condecorados e experientes que trabalharam para a White Star Line. Ele comandou navios por mais de uma década. Passou com sucesso de navio para navio, aumentando o tamanho de navios e a responsabilidade em suas funções, até a ser o comandante das maiores e mais prestigiadas embarcações da White Star Line. Muitos passageiros só iam aos navios que ele comandava. Ele era conhecido por inspecionar o navio diariamente e era amplamente respeitado e até admirado pela forma como gerenciava seus navios e sua tripulação. Parece estranho, portanto, que tantas coisas pudessem dar errado em seu turno. Um veterano do mar, admirado e experiente, cometeu tantos erros em uma única noite? Ele ignorou os 6 avisos de iceberg de vários navios diferentes que haviam cruzado as águas para as quais estavam indo. Ele permitiu que o navio navegasse quase em velocidade máxima, 22 nós e meio. Seu máximo era 24 nós. Navegar a toda velocidade em águas infestadas de gelo parece no mínimo imprudente. Como capitão, ele saberia do incêndio no porão de carvão, mas não disse nada aos passageiros. Seus tripulantes não foram treinados para disparar corretamente os sinalizadores de socorro em caso de emergência. Embora tenham sido disparados sinalizadores, eles deveriam ser disparados em intervalos de 1 minuto, indicando a qualquer navio na área que eles estavam em perigo. Em vez disso, foram disparados 8 em 1 hora, com aproximadamente 6 a 7 minutos de intervalo. Isso não transmitiu nada de significativo a nenhum navio na área, alguns dos quais continuaram em seus destinos, mesmo depois de verem os sinalizadores sendo disparados. Como o capitão pôde permitir tal coisa? Há muitos relatos divergentes sobre o comportamento do capitão naquela noite em que a evacuação estava ocorrendo. Há relatos de que ele foi ineficaz e não deu ordens claras aos seus homens. Outros relatos dizem que ele foi decisivo e ajudou a direcionar os esforços de resgate. Infelizmente, o capitão perdeu a vida quando o Titanic afundou naquela noite. Talvez a parte mais misteriosa de todo o evento seja o fato dele ter sido quase previsto em detalhes 14 anos antes, em um livro chamado O Acidente do Titã. As semelhanças são estranhas. O Titã foi descrito como a maior embarcação à tona na época. O mesmo aconteceu com o Titanic. Tanto o Titã quanto o Titanic eram considerados navios inafundáveis. O Titã tinha 800 pés de comprimento. O Titanic tinha 880 pés de comprimento. O Titã foi afundado ao colidir com um iceberg a quase 25 nós de velocidade máxima. O Titanic afundou após colidir com um iceberg em velocidade quase máxima de 22 nós e meio. O Titã afundou a 400 milhas da costa de Newfoundland, no Canadá. O Titanic afundou a 400 milhas da mesma costa, no Canadá. O Titã afundou em abril. O Titanic afundou em abril. O Titã tinha poucos botes salva-vidas, 24, o que levou à morte desnecessária de muitos passageiros. O Titanic estava com pouquíssimos botes salva-vidas, 20, o que levou à morte desnecessária de muitos passageiros.
Engraçado que Titã é o nome do submarino que afundou agora. Será que eles escolheram esse nome a dedo? Embora isso não implique necessariamente a JP Morgan e a criação do Federal Reserve, parece uma coincidência incrivelmente improvável. Mas no ano seguinte ao naufrágio do navio, o Federal Reserve foi criado, com muitas disputas em Washington sobre os detalhes da lei do mesmo. A visão de Morgan de um banco do Federal Reserve controlado por banqueiros não era exatamente o que ele gostaria que fosse. Havia algum controle do governo federal exercido pelos indicados para o Conselho do Federal Reserve, mas seu controle da operação real era limitado. Alguns representantes eleitos criticaram a lei e declararam isso depois que ela foi aprovada pelo Congresso. O próprio presidente Woodrow Wilson, que ajudou a formular o projeto de lei e usou grande parte de seu capital político para aprová-lo, acabou se arrependendo de tê-lo assinado. Ele disse o seguinte, quase no final de sua vida: "Sou um homem muito infeliz. Sem querer, arruinei meu país. Uma grande nação industrial é controlada por seu sistema de crédito. Nosso sistema de crédito é concentrado. O crescimento da nação, portanto, e todas as atividades estão nas mãos de poucos homens. Acabamos nos tornando um dos governos mais mal governados, um dos mais completamente controlados e dominados do mundo civilizado. Não mais um governo de livre opinião, não mais um governo por convicção e pelo voto da maioria, mas um governo pela opinião e coação de um pequeno grupo de homens dominantes." Parece que o JP Morgan conseguiu o que queria afinal, mesmo ele tendo falecido em 1913, no mesmo ano em que o projeto de lei foi aprovado, e ele nunca tenha sequer visto o Federal Reserve em ação. Mas por que será que alguém se esforçaria tanto para fazer com que esse plano se tornasse realidade? O fato é que JP Morgan era maçom, e isso já diz muita coisa. Mas e você, o que acha de toda essa história, de todas essas coincidências? Deixa sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E se não conhece nossa área de membros, o Relógio do Criador Premium, lá tem mais de 200 vídeos super interessantes, separados em várias séries, como as séries Apocalipse, Inversão Magnética e Terras Além. O link está na descrição e comentário fixado. Se chegou recentemente no canal, vou deixar 2 vídeos aqui na sequência para você assistir e conhecer mais. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.